Olá você, espero encontrá-lo muito bem. Você está no TopoCast, o seu programa de desenvolvimento socioambiental responsável para além das narrativas. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante e que ainda não tem sido explorado da maneira adequada. E como todo TopoCast, a gente sempre sai com um resultado surpreendente em termos dos esclarecimentos, informações que são geradas pelos nossos ilustres convidados. Hoje não será diferente. Estamos falando aqui hoje sobre transição energética e a sua dependência à mineração. Muita gente pensa no futuro do mundo com baterias inteligentes, carros elétricos transitando, né, as placas solares gerando toda a energia, os cataventos eólicos rodando, girando. Porém, ninguém espera que a energia venha do sol ou do vento, né, para que a gente possa processar essa matéria-prima e transformá-la em um instrumento de vida mais responsável. Necessitamos dos elementos minerais, né, as tão faladas terras raras, enfim, quantos elementos, o próprio cobre, que estão presentes em todos os tipos de equipamentos, todos os equipamentos que hoje compõem aqui essa mesa, com os microfones, com as câmeras, enfim, os instrumentos de iluminação, todos eles dependem de elementos minerais. E aqui estamos com dois representantes de uma indústria de prestação de serviços e de viabilização de projetos de grande impacto na mineração, que é o pessoal da SK e Engenharia, como diria aqui meu grande amigo Justin, CEO do grupo aqui no Brasil, e que eu vou apresentar agora, nosso querido Justin Seagal. É nome de artista de cinema, viu, Justin? Seja muito bem-vindo, meu cara, é um grande prazer tê-lo aqui conosco. Eu gostaria que você brevemente se apresentasse, falasse um pouquinho da sua trajetória profissional, falasse um pouquinho do grupo de vocês, para que a gente possa posicionar o nosso querido ouvinte. Por gentileza, meu caro. Muito obrigado, Felipe, pela oportunidade para falar sobre um assunto tão importante como a transição energética e falar sobre pouco sobre Justin, quem é este nome norte-americano, a Justin. Meus pais são dos Estados Unidos. Eu nasci, morei, estou casado no Chile, mas tive a oportunidade para trabalhar aqui no Brasil. Desculpem meu português. Eu acho que... Está excelente, excelente. Após um ano aqui, eu acho que evoluí de um portunhol a um português ruim. Mas ainda tentando falar melhor. Então, eu estive trabalhando aqui no Brasil para a Latam, aerolínea. Sim. Meu primeiro trabalho aqui no Brasil foi nas aerolíneas. Tive que trabalhar com muitas equipes aqui no Brasil e até um ano já estou aqui na SKIC. E nosso propósito como SKIC, que é SKIC SKIC, alguns chamam, né? Engenharia e Construção. É justamente nosso propósito que nos une como colaboradores é tornar realidade soluções de infraestrutura crítica para um mundo sustentável. Esse é o propósito. Então, nesse propósito, a mineração fica no centro de nossas atividades. Claro. E estou aqui já um ano aqui trabalhando com a equipe aqui no Brasil. Algum parentesco com Steve Seagal, ou com o Justin Bieber, talvez? Você poderia... Eu sempre falo, eu não consigo lutar como Steven Seagal e não consigo dançar nem cantar como Justin Bieber. Tá muito bom de estar, né, Justin? Mas não, nenhum parentesco. Alguns me falam, se você vai aos Estados Unidos, sim, eles me falam, você é parentesco de Bugsy Siegel. Bugsy é um gangster norte-americano. Eu dije, não, nenhum relacionamento com gangster. Muito obrigado. Agora vamos passar para o meu queridíssimo Marcelo Ricota. Eu não sei se eu já te falei, Ricota, mas eu tenho um grande carinho por você, não somente pela pessoa que é e pela nossa trajetória de mais de 10 anos, com toda certeza, né? 10 anos. Mas pelo seu nome, que é o mesmo nome do meu filho. Acho que eu comentei da última vez que nos vimos, né? Então, trazer mais essa homenagem e uma manifestação de gratidão pela sua presença aqui no programa junto com o Justin. Por gentileza, faça suas apresentações, por favor. Primeiro, agradecer a disponibilidade, estar aqui com um amigo de longa data, né? Nos conhecemos aí no mundo
no mercado, né, principalmente no mercado de energia, onde a gente se esbarrou aí várias vezes. A gente vem com essa amizade ao longo dos anos, né? Eu sou Marcelo Ricota, eu sou mineiro também, atleticano, né? Nascido em Itajubá, Minas Gerais. Terra boa, hein? Né? Terra muito boa, terra dos engenheiros, né? E fiz toda a minha trajetória. Eu tive uma breve passagem como oficial de engenharia no Exército Brasileiro, onde eu servi na Amazônia, inclusive, né? Tive boas experiências. E depois acabei me formando na Faculdade de Engenharia Civil de Itajubá, né? E comecei toda a minha carreira no setor elétrico brasileiro, né? Foram aí uma trajetória, praticamente 25 anos, executando obras de linha de transmissão em todo o Brasil, e subestações de energia, né? E após isso, como executivo em algumas empresas nacionais e multinacionais, onde eu tive a oportunidade de trabalhar não só no Brasil, mas também a oportunidade de trabalhar no Chile, aonde eu conheci o grupo Signo Coopers, né? Foi quando eu morava no Chile e fui convidado pela diretora, inclusive, que é a atual presidente da Signo Coopers, a Caroline Vender, né? A fazer uma entrevista. Eu fui entrevistado lá no Chile e vim para o Brasil aí com a missão de trabalhar na SKIC Brasil, né? Estamos aí agora na empresa. Eu fiquei um período de 4 anos, passei por várias diretorias, tive uma breve saída, voltei agora para apoiar. Estamos apoiando juntamente com o Justin aí, enfocados principalmente no mundo da mineração, que é onde a gente verifica que existe um mercado aí excelente. E voltando à origem do grupo, né, que o forte do grupo SK é a mineração. E estamos trazendo todo esse know-how aqui para o Brasil, para os nossos clientes. Sensacional. Bom, eu não sei se os senhores sabem, mas aqui no TopoCast a gente sempre inicia o nosso bate-papo jogando gasolina na fogueira, ou seja, guardados aí as emissões, né, atmosféricas, a gente sempre começa já polemizando um pouco. E eu gosto de dizer o seguinte: sustentabilidade não significa extrair menos da natureza ou do meio natural, mas sim extrair melhor. E aí a gente pode trazer aqui um exercício de razoabilidade para a gente começar a pôr os neurônios para trabalhar. Um carro elétrico precisa de 4 vezes mais metal do que um carro normal. Uma turbina eólica, ela precisa de 4 vezes mais cobre do que uma usina termoelétrica. Aonde que está esse balanço para a gente ter um desenvolvimento de fato responsável? Porque não existe transição energética sem o desenvolvimento das baterias, sem o armazenamento da energia não é possível, porque o sistema não aguenta aquele volume de carga tão variado conforme a gente vem percebendo aí largamente divulgado pela mídia, com relação aos curtailments, né, onde no pico de insolação do dia o sistema simplesmente não consegue absorver o volume de carga que é gerado, e aí tem-se que desligar o sistema para não ter uma sobrecarga. E aí a gente tem um apagão pelo excesso de energia. Exato. Então, eu gostaria de começar provocando aos senhores em que a gente tem o devido equilíbrio para um desenvolvimento responsável. Vamos lá, Justin. Bien, gosto das provocações. Vamos lá. Bem. Vou provocar de retorno para você. Vamos lá. Eu vou ser mais extremo que isso. Se não conseguimos fazer os investimentos na mineração, cobre, terras raras, níquel, tudo mais, pode ser que seja um gargalo para o desenvolvimento sustentável do futuro de nossos países. Por quê? E gostaria de refletir sobre um comentário que fez o Gustavo Pimento, CEO da Vale. Vamos utilizar outra pessoa aqui que falou outro dia. Minerar mais para emitir menos. Esse falou outro dia. É isso. Muito simples. É isso. Então,
é importante o que você fala, que a mineração está muito mais presente do que vemos todos os dias. Exemplo do carros, turbinas, eólica, 4 vezes, terras raras 7 vezes mais terras raras que uma turbina eólica, que uma termoelétrica, certo? Então, sim, eu acho que essa ideia ambiental tem que estar ligado ao processo de mineração. E também, como falamos um pouco antes, o processo de circular dos elementos renováveis, autos elétricos, baterias. Então, claro, o primeiro passo é ter os mineiros para ter as turbinas, os carros elétricos, as baterias, painéis solares. Para que falar aí a quantidade de terras raras que temos painéis solares? Esse é o primeiro passo. E aí eu vejo que fica muito importante esses investimentos tornar-se realidade. Sim. E nós, como CEO Koppers e Engenharia e Construção, estamos nesse processo de como acompanhar que se tornem realidade os investimentos. Às vezes os projetos levam 5, 8, 10 anos entre planejamento, investimentos, aprovações ambientais. É complexo. Mas a chave aí é como eu posso construir esse projeto, tornar realidade o mais rápido possível. Sim. Porque pode se tornar um gargalo a implementação da ideia. Já a ideia leva tempo para decidir e aprovar. Sim. Mas você vê a quantidade de tempo que acontece após e alarga, atrasos. Então aí, SK, tem um conhecimento desses 65 anos, que já vamos falar um pouco quizás da história da companhia, para fazer esse processo mais curto. Justin, um shortcut. Isso aí. Justin, isso que você colocou agora é extremamente importante. E tem uma convergência, uma sinergia muito grande com a Topo Ambiental e com a minha pessoa profissional ao longo da minha história. O Marcelo está de prova. Quando eu o conheci, eu estava a assessorar a empresa que ele trabalhava para bidar nos leilões de transmissão de energia, onde a regra é como eu consigo fazer o projeto da maneira mais barata, no menor curto prazo, porque eu preciso de já começar a faturar, né? Então, existe essa prerrogativa no contrato da concessão do governo, onde você pode já começar a faturar o contrato se você entrega a obra antes. Então, esse é um fator decisivo de competição. E também a que custo, a que taxa de retorno, né? A que custo versus taxa de retorno você tem com esses projetos. E aí todos os processos, eles são mensuráveis. Todos. Menos o ambiental. O ambiental, ele não é mensurável por quê? Porque a legislação, o arcabouço técnico, as normativas, elas são subjetivas. Elas não têm uma interpretação direta. A aplicação dos mecanismos, ela passa necessariamente pelo observador, a quem é colocado o papel de decidir. E é aqui que nós estamos falando de um grande risco de previsibilidade, como você mesmo colocou. Nos países nórdicos da Europa, eu gosto sempre de usar esse exemplo, você gasta 5, 7 anos na fase de pré-viabilidade, estudando os riscos, as vulnerabilidades, as potencialidades de um projeto, e implanta em 1, 2 anos. Aqui no Brasil é o contrário. Né? E acredito eu que em boa parte da América Latina também a gente tem esse tipo de problema. Onde você quer começar logo a obra, a toque de caixa, como a gente diz aqui no ambiente de obra. Ambiente de obra, ninho de cobra, né, Marcelo? E ficamos presos nas licenças por 5, 10, às vezes 15 anos. Então, realmente o Brasil não é para amadores, né? Eu queria destacar aqui, viu, Just, que vocês são verdadeiros heróis, porque a operação, né, do grupo de vocês na América do Sul, ela tem demonstrado um sucesso absurdo, absoluto, no entendimento, no correto entendimento das questões e principalmente como otimizar prazo, custo e resultado. Graças a Deus, a Topo está em contato direto com vocês e virá e vem muitas vezes para assessorá-los no sentido de tomar a melhor decisão. Marcelo, conta um pouquinho para a gente dessa perspectiva sua com relação a isto. Só lembrando uma brincadeira que a gente fazia na época dos leilões de transmissão, né?
a situação ambiental, a imprevisibilidade era tão grande, né, quando você fazia todo o planejamento do projeto, estabelecia seu payback, sua tira e tal, e porque a missão nossa era sempre antecipar a entrada em operação comercial, justamente para antecipar a RAP e melhorar os índices, tanto de taxa de retorno, tudo, payback, tudo, né? E o maior problema que nós tínhamos era a questão ambiental. Então a gente brincava, falava o seguinte: hoje no Brasil a gente não faz uma linha de transmissão, a gente faz um projeto ambiental, que dentro desse projeto ambiental tem um projeto fundiário, que é outro problema no Brasil recorrente, e por último e mais fácil era executar a obra. Entendeu? Então, todo esse processo ficava muito difícil, porque a previsibilidade, como você comentou no Brasil, é muito difícil. Então, a gente se esbarrava em alguns órgãos ambientais, olha, eu não até comentando, olha, nós não temos equipes para analisar um projeto tão grande. Então, a gente esbarrava em vários problemas, além, né, quando recebia as licenças, como eu comentei antes aqui no programa, a gente chegou a receber licenças prévias, né, a LP, com 52 condicionantes para executar o projeto. Então, Marcelo, essa é a maior pegadinha do meio ambiental. É a maior pegadinha. Porque na hora de orçamentar um projeto ambiental, você tem lá, pega as consultorias ambientais, cada uma dá uma proposta. Você faz lá a planilha para equalizar, né, o quantitativo de preços, e as consultorias jogam o preço lá embaixo. Mas elas estão pensando em quê? Em cumprir uma receitinha de bolo, que é o termo de referência do órgão ambiental, protocolar, fazer lá uma gestão institucional e partir para a licença. E aí, essa licença com 59 condicionantes, nós estamos chamando de uma licença suja. Ela é quase impossível de ser cumprida, vamos chamar assim, né? Porque ela dá tanto trabalho, existe tanto esforço para que você consiga aplicar os mecanismos de controle da forma adequada e pouco clara dentro do processo de licenciamento, porque na verdade o que faltou foi prognóstico. O que faltou foi diagnóstico com qualidade, o prognóstico definido, para que essa análise de impacto fosse de fato qualificada da maneira correta. Então esse é o grande problema e que pouca gente se atenta, né? Você tem uma assessoria estratégica na fase de concepção, onde você avalia ali quais elementos da engenharia, quais processos podem ser otimizados para que você tenha um projeto mais responsável ambientalmente, faz toda a diferença lá na frente, né? Exato. Perfeito. E aí, quando a gente fala então de potencial de mineração, Justin, você que tem, né, uma atuação ampla aí, sobretudo aqui na América Latina, você tem uma história muito rica. E a gente considera, por exemplo, Peru, Chile e Brasil como os pilares aí da mineração aqui desse continente, né? Peru com os metais de base, Chile com... Chile nós temos lá o quê, hein? Cobre e lítio. Cobre e lítio, né? Nas salinas lá. E no Brasil nós temos tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Bom, até hoje a gente não tem um plano estruturado, né? A gente não percebe, por parte do governo brasileiro, um interesse em promover este avanço de maneira coordenada, né? E a gente acaba sendo mero exportador de commodity, certo? Então, como que a gente pode, Justin, com a sua vivência, fazer essa transição de um mercado meramente fornecedor de matéria-prima para um mercado que realmente é capaz de estabelecer uma cadeia de valor e trazer o beneficiamento desses elementos que são minerados para que de fato sejam incorporados de forma tecnológica e possam servir ao resto do mundo de uma maneira com valor agregado muito maior. Como que vocês enxergam esse caminho? Eu queria absorver muito de vocês nesse ponto. Mira, uma grande pergunta, porque eu acredito aí, Felipe, que o contexto geopolítico atual do mundo é uma oportunidade para a América Latina. Sim. Eu vejo como uma oportunidade
vocês viram na semana passada a última briga entre os Estados Unidos e a China, apareceu a terras raras. Você viu? Sim, sim. Que aumentou a license export para 15 elementos de terras. ¿Por quê? Porque cobre, terras raras, estos minerales son críticos. Estados Unidos não processa terras raras. 80% ou mais viene da China. Ou 60% creo que viene da China. Sem contar que a China processado. E a China tem 90% do refino, né? Claro, mundo. Isso. Do mundo, e Brasil tem a terceira reservas mundiais de terras raras. Mas com um detalhe. Nós somos o segundo lugar, nós pulamos de terceiro para segundo, tem uns 2, 3 meses. Não vi essa notícia. Pulamos para o segundo lugar, só que tem um detalhe. Nós não temos hoje, Just Siegel, nós não temos nem 40% do território brasileiro mapeado. Imagina. Você tem alguma dúvida que nós vamos ser número 1? Então, no caso de cobre, terras raras em Brasil, oportunidades. Chile, Perú, cobre, para ter uma ideia, hay 26, 27 milhões de toneladas de cobre ao ano, no mundo inteiro. Chile tem quase 6. Primeiro produtor de cobre do mundo. Certo. Chile, primeiro. Segundo é Peru, porque temos a Cordillera dos Andes, um regalo para um presente para ter toda essa mineração. Então, o potencial da mineração da Sudamérica, Chile, Peru, cobre, investimentos que estão falando sobre 80 bilhões de dólares na próxima década em cobre. Que 80 isso? bilhões de dólares. Só em cobre. Só em cobre. Então, isso de investimentos já anunciados. Já com pipeline. Certo, pipeline. Puxa. Cobre está a 5 dólares la libra. Hace 10 años estaba en 2 dólares. Entonces, ¿por qué está aconteciendo todo eso? Porque esta transición energética y el contexto geopolítico es para mí una gran oportunidad para América Latina. Y a su punto de cómo conseguir mayor valor, industrializar y no simplemente concentrado, ¿cierto? Sí, exactamente. Concentrado de cobre, concentrado para procesar en otros países. Brasil temos más. Já tem uma capacidade industrial. Mas os gargalos de permisos, autorizações. No Chile falamos de permisologia, como que fosse uma ciência. Permisologia, você está falando. Sim. Este assunto de, claro, como compatibilizamos a velocidade que precisamos de produzir e industrializar com cada vez mais crescente preocupação ambiental, Sim. fundamental. Cuidado das comunidades, fundamental, mas como encontrar esse equilíbrio, certo? Para que não, retorno ao meu ponto, seja um gargalo para que a transição energética se atrase por conta disso. Então, é um equilíbrio que... E isso tem um caráter muito específico, né, Just? Porque pensa bem, o sistema de transmissão de energia brasileiro, ele é muito particular. Né, por exemplo, em que ele se difere dos Estados Unidos? Estados Unidos, o sistema não é unificado, ele não é único, porque cada condado, cada estado tem a sua própria a forma de decidir acerca desse tema. Nós temos o SIM, né? Tem. Sistema Interligado Nacional, que é a ONS que faz toda a operação, que é fantástico. Sim, é muito inteligente, ele otimiza de fato aquilo que ele se propõe, né, que é distribuir para o território a energia de uma maneira inteligente. Porém, no atual cenário, que eu acho que é impensável essa questão dos cartéis, e aí eu quero voltar na questão do desenvolvimento da indústria mineral, a gente sabe que sem o armazenamento de energia não é possível fazer transição energética, bem como, além deste fato, que é um fato, sem bateria, porque hidrogênio verde, as iniciativas ao longo do mundo estão declinando cada vez mais. Bom, também tem que se investir muito em tecnologia deste sistema, e o uso de inteligência artificial ele é muito importante, né? Learn Machine, Big Data, para você, com inteligência, entregar, né, essa energia da maneira mais adequada possível. Então, voltando aqui para a industrialização da mineração, no sentido da verticalização da cadeia de valor. Necessariamente nós teremos especificidades, nós teremos particularidades que não necessariamente o resto do mundo teria. Né? A Europa está em colapso energético. Né? Nós vimos agora, com o advento da guerra da Ucrânia, o que aconteceu no inverno europeu. As pessoas não tinham energia para tomar banho, praticamente.
Né? Dependência do gás russo, né? A dependência, né, da Gazprom e etc. Todo aquele contexto estratégico foi muito pouco divulgado na mídia, na verdade, né? Mas assim, um grande contexto de guerra que existia, sobretudo por conta da infraestrutura que estava sendo implementado, né, por meio do território ucraniano. E uma outra questão também, não só a questão da dependência energética, mas um outro mineral, os fertilizantes. Exato. Imagina a dependência da Ucrânia e da Rússia, que são os maiores fornecedores de fertilizantes. Agora imagina o Brasil, que é o maior produtor de alimentos do mundo. Como dizem, 1 a cada 5 pratos de comida no mundo hoje é produzido no Brasil. O agronegócio, para mim, é a coisa mais sensacional que nós temos hoje no país, em termos de desenvolvimento. Nós estamos muito à frente dos outros países. Mas imagina sem a dependência dos fertilizantes. Então, a guerra trouxe esse tema de novo, essa dependência externa, que a gente tem que desenvolver a nossa indústria de novo aqui para se proteger em termos de não ficar nessa dependência externa. Questões de geopolítica também, então é super importante. Pois é, e aí devolvendo essa bola para o Justin, já que ele trouxe a questão que eu acho assim, fantástica, essa talvez seja a reflexão mais importante dos dias de hoje, para se falar em futuro responsável, em futuro, eu não gosto do termo sustentável, acho que responsável traduz melhor o que a gente está dizendo, porque sustentável, quando você fala sustentável, você está se colocando no espaço-tempo determinado, seja o futuro, seja o presente, para as próximas e próximas e próximas gerações, para os próximos futuros. Como que a gente vai ter elemento para definir o que é sustentável? Então aqui só uma pílula de filosofia. Mas voltando aqui ao ponto, por que a China está 10 anos à frente do resto do mundo em tecnologia? Porque eles olharam para essa questão que você está trazendo há 15, 20 anos atrás. Né? Então, por exemplo, quando a China pega e fala, então você está me sobretaxando, Trump, em 100%, ok, eu não te forneço 0 terras raras, 0 chip, 0 elemento tecnológico para os produtos que vocês precisam. Então, a gente está passando de uma geopolítica que talvez no último século tenha sido pura e simplesmente militarista, para uma geopolítica que é econômica agora. Né? Ela é ordenada por essas relações de trocas entre os países. Então aqui agora, Justin, eu queria entender um pouquinho da sua visão com relação aqui a cenário da América do Sul, basicamente restrito a esses 3 países que a gente colocou, Peru, Chile e Brasil. Como que a gente pode esperar esse desenvolvimento da cadeia de valor por meio da mineração? E aí podemos abranger todos esses minerais críticos, pode pôr tudo num caldeirão e trazer para a gente a sua visão, que eu sei que é muito vasta a sua vivência aí. Mira, Sido Coppers é um grupo que leva 65 anos em Chile, Peru, Colômbia, Brasil e tem presença em 15 países do mundo. É um grupo importante. Quanto em valor monetário de contratos, média, por ano? O grupo Sido Coppers é um grupo de 8 empresas, de diversas indústrias, de serviços e indústrias. O mais conhecido aqui no Brasil, a Enaex, explosivos para mineração e tronaduras, Magotó, as bolas de moinhos, e construção, que fazemos os projetos. As 3 maiores que são mais conhecidas aqui no Brasil. A receita do grupo, ano passado, foi $4 bilhões. Nossa, a receita do grupo completo. Peraí, 4 bilhões de dólares. Grupo como um todo. Agora, essa experiência dos 65 anos, vou te dar um exemplo na mineração, especificamente no Chile. Chile é o primeiro produtor mundial de cobre. Mais de 6 milhões, perto de 6 milhões de toneladas, principal produtor. Sido Coppers estive presente em mais de 80% das concentradoras do Chile. Ou seja, tem toda a experiência na etapa de engenharia, construção e montagem daqueles plantas. E hoje também acompanha a operação, manutenção. Então, voltando à sua pergunta das oportunidades, sim, está complexo o cenário das aprovações, licenciamento ambiental, e isso não vamos resolver nós aqui. Mas como podemos nos ajudar para que o processo de desenvolvimento do projeto
seja o mais eficiente possível. Hoje tivemos uma fala em outra reunião. Em inglês se ocupa o termo leapfrog. Não sei se conhece o termo de leapfrog. Que você pega um salto doble, não tem que pegar 2 saltos. You leap over. Então, quando falo leapfrog, é que Brasil, Chile e Peru têm que aproveitar a experiência de todos os investimentos do passado para tornar uma mineração mais sustentável para os novos projetos. Certo. Mesmo que o processo ambiental pode levar mais tempo, o que sim podemos, nós, como equipe SKIC, é ajudar para que o processo da execução do projeto seja o mais rápido possível. Eu acho que é aqui que a gente tem trabalhado também em conjunto, né Justin? Essas soluções que a Topo tem apresentado dos estudos de sensibilidade multicritério, né, esses balizadores de tomada de decisão. Agora, nesse momento, estamos também trabalhando no desenvolvimento de um software onde a gente pode já trabalhar com um pouquinho mais de previsibilidade com relação a essa parte de relacionamento institucional, né? Ou seja, usando de jurimetria, justamente quais são as tendências de melhor aceite dos projetos, né? Porque eu acho que em 5 anos, com essa integração toda de dados que existe no mundo, as soluções já vão estar todas postas. E eu acho que quem sai na frente é quem começa a implementar isso antes, né? Sim, sobretudo quando a gente precisa dar esse salto mais longo, esse leapfrog. Então, eu queria também trazer um pouquinho essa reflexão, sabe, Marcelo e Justin? Vocês fiquem à vontade para falar. Okay. Aonde que no Brasil a gente poderia, digo do ponto de vista agora das terras raras, e com todos os impactos ambientais, socioambientais que a gente tem que trazer para esse tipo de mineração. Aonde que vocês hoje têm a expertise para fazer a diferença? Bom, vou falar um pouco de Brasil em particular. Acho que o primeiro ponto é deixar de lado o material de ferro, certo? Porque isso é o principal. Brasil é o segundo productor mundial de ferro. Deixando de lado isso, todos os desenvolvimentos mineros em Brasil estão tornados em cobre, níquel, terras raras. Então, projetos de Vale, projetos de outras companhias vão se tornar nesse foco. O processo de extração de mineração é comum em muitas indústrias. Cobre, níquel, há processos muito similares. Qual é a grande diferença? Aqui você pode explicar melhor. O processamento, certo? A etapa de processamento, refinamento. Aí acho que estão os maiores desafios, no caso de terras raras. Mas os investimentos, se vão ficar procurando cobre, vão ficar terras raras no mesmo... No mesmo site. Então, vai ser parte do mesmo, da transição energética. Eu lo vejo assim, como mineração de transição energética. Não separar cobre de terras raras. E a parte, por exemplo, que quando a gente está beneficiando lá as terras raras, você tem boa parte dos territórios, você tem precipitação de urânio, de tório, ou seja, de elementos extremamente importantes na construção de energia. Né? E atualmente as previsões, a gente trabalha com inteligência de mercado lá na SK, a gente faz uma série de mapeamentos, ainda tem muita coisa, tem uma perspectiva futura enorme, a gente sabe... a Vale vai dobrar, como já foi comentado aqui, a produção de cobre. A gente sabe que até 2029 estão previstos investimentos só em cobre no Brasil de 7,8 bilhões. Dólares. Né? 7,8 bilhões de dólares, né? de investimentos. Então tem um mercado, a gente tem que explorar esse mercado. Né? Tem que explorar. Terras raras é um tema novo ainda, é um tema... Esses dias mesmo eu estava vendo um outro podcast falando de terras raras. O pessoal lá de Brasília precisa entender de quanto é importante esse tema para o país. E aí, ô Marcelo, você vai me desculpar, mas é o seguinte, terras raras hoje no Brasil não é viável. Assim é claro. Não existe, assim é claro. Não existe operação de terras raras no Brasil viável. Não existe. Não existe. Por quê? Por conta dessa soberania da China.
Porque a China paga um preço muito baixo por qualquer elemento hoje. Por quê? Porque só eles têm a validação da rota tecnológica, só eles definem a tendência de consumo mundial pela tecnologia que eles fizeram. Então, olha o caminho que a gente tem que percorrer. Nós temos que entender quais veias tecnológicas que são estratégicas para o Brasil. A transição energética está claro que é uma delas. E aonde que a gente vai posicionar esses arranjos produtivos locais de desenvolvimento tecnológico, para validação da rota e uso de acordo com a disponibilidade desses elementos aqui. E eu acho que é esse um grande problema que a gente tem para resolver. Né? Tem muita narrativa. Tem muita narrativa. Tem reportagem de revista, tem todas as mídias sociais, você vê uma série de notícias, né, espalhafatosas, muitas vezes investimentos absurdos que são anunciados, obviamente para subir o valor do papel, né, dessas empresas que estão aqui começando. E, bom, isso faz parte do mercado, né? O desenvolvimento de qualquer mercado, ele passa por esses momentos. Né? A gente que viveu aí o advento da energia solar no Brasil, da eólica, a gente viu isso tudo acontecer. Primeiro, uma pulverização de ações e depois esse mercado vai se organizando, vai aglutinando essa cadeia de produção. Né? Mas aí saindo um pouquinho aqui do horizonte do Brasil, porque, sim, hoje a gente não tem um plano nacional de desenvolvimento. E existe uma briga muito grande para poder, primeiro, saber quem será o dono de um plano, ou seja, é muita vaidade na cabeça do pessoal de Brasília, né, o Marcelo? E pouca ação prática. E pouca ação prática. E aí que eu acho que a gente tem que trabalhar caladinho e ir desenvolvendo primeiro o que é necessário. Gente, vamos desenvolver primeiro informação estruturante. O que é informação estruturante? Aonde tem, o que tem, qual quantidade tem, qual a infraestrutura está disponível e o que precisa ser feito. E aí sim, depois que você tem esse arcabouço de conhecimento, fica fácil então você estabelecer quais serão os mecanismos e processos para você desenvolver isso. Fácil nada é. Mas eu acho que a gente tem que, pela história do mundo, pelas vivências que a gente tem, a gente construir um caminho que seja mais previsível, né? Sem querer também dar o pulo do sapo, sem saber onde que nós vamos cair lá na frente, né, Justin? E aí eu te pergunto com relação ao Chile, porque o Chile tem uma tradição muito grande na mineração, né? E eu queria que você falasse um pouquinho do mercado do Chile. Eu sei que vocês têm um market share lá absurdo, né? E eu queria saber como que o grupo se posiciona, quais são as operações principais e principalmente qual que é o cenário chileno para o nosso ouvinte poder também participar um pouquinho fora desse contexto nacional. Por gentileza. Aqui. Sí, excelente. Obrigado pela oportunidade para compartilhar um pouco mais sobre o Chile. Sem dúvida, a mineração é o principal produto do Chile. O principal exportação do Chile, principalmente a China, também segundo os Estados Unidos. Muitos produtos de cobre, principalmente o concentrado de cobre no Chile. E a economia do Chile, um país pequeno, 18 milhões de habitantes, certo? É como São Paulo, eu falo como São Paulo, num país, mas tornado com um nível de investimento, como você falou, absurdo, ou seja, 80 bilhões de dólares nos próximos 6 anos. Bastante para um país tão pequeno. Por quê? Por a cordillera, temos a Cordillera dos Andes, que muitos brasileiros gostam muito da cordillera para fazer esqui, em inverno, para fazer esqui, e também as vinícolas aí que ficam no Chile. Muito mineiro. Então, o principal, posso dizer, mobilizador da economia do Chile é a mineração. O Grupo Sidercopers começou 65 anos já, fazendo projetos de energia, linhas de transmissão, mineração. E nos últimos anos, o foco se tornou em construção dos projetos de mineração e fica presente em todos os projetos grandes de Chile, de mineração de cobre. E para nós, o cobre, e o mesmo está acontecendo aqui no Brasil, se torna fundamental. Você falou de carros elétricos 4 vezes que um carro não elétrico. Falamos pouco acá de linhas de transmissão, ou baterias. Cobre. Ou seja, você não
terras raras utilizam muita energia, certo? Para processar energia linhas, eletricidade, voltamos ao cobre. Então, até não existir um substituto para o cobre, que sempre é outra discussão filosófica, pode acontecer algum dia um substituto? Bueno, por enquanto não existe. Gran conductor de eletricidade, claro. Custo razonável, tem uma mistura perfeita. Hoje se torna o principal foco de desenvolvimento e os principais investimentos do grupo em Chile e Peru ficam em torno ao boom de mineração por conta desta oportunidade que eu falo de América Latina de se tornar uma referência mundial no investimento em mineração em geral. E terras raras para mim é como parte de lo mesmo. Mineração para o futuro sustentável. Sim. Como consigo esse futuro sustentável de energia? Todos estes minerais ficam muito chave. Então aí, esse é o panorama hoje e hoje estamos fazendo muitos investimentos com clientes no Chile, começando em Peru e em Brasil. Si bien aquí hemos trabajado, construimos más de 3.000 kilómetros de líneas de transmisión, comenzó aquí no Brasil haciendo líneas de transmisión, aquí nos primeiros projetos. 3.000 kilómetros já de líneas de transmissão. Voltamos a mineração em algum minuto, fizemos muitos projetos. Tivemos agora com Vale o projeto Capanema, um grande projeto de ferro, 15 milhões de toneladas ao ano, grande investimento da Vale, agradecidos pela oportunidade aí. E agora ficamos profundizando esse segmento da mineração e, justamente como você falou, como ajudar para que o processo seja o mais rápido e eficiente possível para que esses projetos aconteçam e se tornem realidade, que é nosso propósito, mais rápido, mais eficiente, menos custo. Porque temos a experiência, sabemos o que acontece durante a construção, durante a operação. Já conhecemos todas as minas do cobre do Chile, Peru, então queremos trazer esse conhecimento para que Brasil também tenha esse leapfrog para seu próprio desenvolvimento de mineração. Vocês têm muita expertise em operação portuária também, né, Justin? Da última vez vocês me contaram a respeito. Sim, o grupo tem uma companhia, o Porto de Ventanas se chama, um porto graneleiro de mineiros também, que fica no Chile. É uma das companhias do grupo Silcover. E também temos uma companhia de ferroviária. Concessão ferroviária. É tudo que o Brasil precisa, então, sobretudo para falar de terras raras. Porque você imagina... Pega toda a cadeia, né? Exploração, como você escoa isso para os centros de beneficiamento. Né? Enfim. E tu era um exemplo de algo que tentamos explorar, mas ainda não está desenvolvido, mas para a mineração é fundamental. Portos. Sim. Nós fizemos no Chile portos para extrair o mineiro do Chile. Porque é muito diferente o porto mineiro que um porto comercial e tudo mais. E aqui Brasil, ou seja, se vai exportar, como vai ser esses portos? Como vai conseguir a logística? É engraçado, não só a né? mina, é a logística completa. É assim, todo mundo falando de algo tão grandioso, mas ninguém pensa o como. Né? Foi o caso da energia sustentável. Energia renovável. Por exemplo. Energia renovável. Vamos construir. Curtailment agora. Hoje nós temos que lidar com curtailment. Temos projetos que estão sofrendo aí 50% de corte na geração de energia. Pois é. Isso inviabiliza qualquer... Não é um projeto impossível de parar em pé. Quem queria prever um corte, você fala, não, vou cortar porque senão vai entrar em colapso a linha. Você tira 50% tem muito tempo que a gente não investe, né, em formação estratégica no Brasil. Tem décadas que a gente não faz um plano decenal bem feito, bem lastreado em aspectos da macroeconomia. E aí, né? E aí na China tem sua vantagem, certo? Porque eles conseguem fazer um planejamento estratégico de 4 décadas para frente. Isso. E por isso eles conseguem essa... a própria estrutura política deles, que é concentradora demais, né, de decisão, acaba facilitando esse processo, né? Porque você torna isso tudo menos horizontal, né? Mais vertical ali em termos de cadeia de decisão. Por outro lado,
né, existem as mazelas, e a gente tem que falar delas aqui também, né? Então, assim, acaba que você tem, num sistema desse, uma opressão muito grande de quem está lá na base da cadeia produtiva, né? E, da mesma forma, a gente, por não ter decisão de jeito nenhum, a gente acaba também oprimindo a quem mais precisa de infraestrutura, né? Isso é uma mazela que a gente tem que trazer, e que eu acho que a mineração... Eu tive aqui recentemente com o board de sustentabilidade da Vale, estava o Daniel Medeiros, o diretor, e o gerente Tiago, que é um grande amigo, e eles estavam falando sobretudo sobre isso. Mineração é também oportunidade social. A gente discutia aqui várias circunstâncias onde a mineração chega e ela não vamos dizer assim, vista de uma maneira tão predatória na prática, para além das narrativas, porque eu acho que até a transformação cênica do território para a extração do minério, ela assusta muito, né? Sem dúvida. O que você prefere hoje? Uma cava aberta ou um parque solar bonitinho ali, né, passivo ali na paisagem? Então, assim, existe também um trabalho muito grande de informação para ser feito, com as terras raras que tem uma preocupação muito grande com os radionuclídeos, né, os elementos que se precipitam durante o processo e que têm interesse radiológico, ou seja, que têm que ser controlados porque senão geram problemas tanto para o meio ambiente quanto para as pessoas. Então são muitos desafios, né, Justin? Eu acho que assim, a gente precisa aqui de boas empresas como bons grupos de empresas como a Siglo Coopers, né? Eu acho que se vocês puderem também falar um pouquinho de como que é a forma de se posicionar num novo território, quais são as boas práticas socioambientais que geralmente vocês entendem. Eu tive a oportunidade de fazer uma reunião lá na sede de vocês com o pessoal do financeiro e eles estavam falando de provisão justamente para a fase antes do projeto, né? Ou seja, o que vocês têm que mapear daquele contexto antes de começar a implementar. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse olhar de vocês para o território, para quando vocês adentram o território, quais são as preocupações? Cada vez que Siglo Coopers se envuelve en algún proyecto, o que es fundamental, voy a mencionar nuestros valores de compañía. Sim. Acho que de ahí comienza todo nuestro ethos de trabalho aqui. Uhum. Nós temos 4 valores na Siglo Coopers, engenharia e construção. Primeiro, respeito e compromisso pelas pessoas. Essa é a base. Nossas pessoas, as comunidades, nosso cliente. Então, isso envolve todas nossas decisões. E aí, nessa etapa, falamos um pouco ao começo, o desenvolvimento temprano com as comunidades, junto com o nosso cliente. Nós geralmente trabalhamos com um cliente que vai fazer um projeto. Então, trabalhamos muito cedo para entender as necessidades. Segundo valor, integridade. Suena bonito, integridade, mas fundamental, toda a forma de trabalho, integridade, transparência, trabalho bem feito, muito importante para ter esse projeto com um bom desenvolvimento. Excelência técnica, terceiro valor. Todo o que fazemos tem que ser excelente, cada vez melhor, melhora contínua, podemos falar muito disso, que significa melhora contínua para nós, mas na excelência. E o quarto, que eu sempre que estou com um cliente falo que é o primeiro, é o cliente. Sim, sim. Sem o cliente nada sem acontece. Cliente não acontece nada. Então, o que significa o foco de nosso cliente? Atender que precisa o cliente. E geralmente o aspecto que você está falando de ambiental, comunidade, desenvolvimento econômico. Vou te dar um exemplo. Em nossos contratos trabalhamos muito forte o assunto de contratação local. Sim. Se vou desenvolver um novo projeto, geralmente os contratos os clientes procuram isso, certo? Para desenvolver um desenvolvimento econômico na região que vai ficar com essa mina, que não é tão bonita como você fala, mas gera um desenvolvimento econômico muito importante. Miles de pessoas contratadas no projeto. Então, clientes, atender o cliente, atender as necessidades locais das pessoas, desenvolvimento ambiental, e acho que esses 4 valores, que são sempre han sido los mismos. Cuando las compañías no mudan sus valores, es porque realmente son
são seus valores, certo? Sim, sim. Então, acho que isso nos ajuda para dirigir esse esforço de estar muito atento e de maneira temprana com nosso cliente, comunidades, ambiental, para desenvolver bom projeto. Sempre com dificuldades, mas se mantemos esse objetivo, desenvolvemos projetos que os clientes ficam satisfeitos. Eu só vou pôr mais uma pitada aí, Por favor. que é inegociável na Signal Coopers, que é a questão da segurança. Para nós é inegociável. Todos os projetos, a gente faz todo o acompanhamento. Desses praticamente 9 anos que estamos no Brasil, a gente é muito orgulhoso de ter vários projetos onde a gente foi premiado. Recentemente fomos premiados pela Vale, pelo ótimo desempenho em termos de segurança. Anteontem mesmo a gente foi premiado lá nas nossas obras lá no Espírito Santo, Porto Tubarão, né? Ganhamos 5 estrelas lá, já fomos capacete de ouro, então é super importante. E a questão também da inclusão, né? Nos nossos projetos, o que o Justin colocou, projetos inclusivos, que geralmente são mesmo. Áreas que têm uma certa dificuldade econômica e tal. Um dos projetos que eu posso citar, que realmente foi fantástico, foi em Itabirito, aquele projeto referente a trazer as mulheres para a área de solda, que é uma questão crítica hoje no Brasil, mão de obra, o soldador é crítico, e a mulher tem toda aquela sensibilidade e tal, e verificar em loco aquelas pessoas humildes se transformarem em profissionais da solda. As vocações locais sendo utilizadas nos projetos. E os projetos ficam únicos assim. E absorvidas pelo projeto. Não é só ir lá, dar o curso, tirar uma foto e sair. Depois essa mão de obra foi absorvida pelo projeto. Você vê todo o processo de chamar a comunidade para conversar conosco, capacitar esse pessoal e introduzir esse pessoal dentro do projeto. E ainda as questões econômicas, né? Porque gera toda a economia local e ajuda demais toda a população. Né? Justin, vai dando uma pré-lida, você vai declamar um poema aqui pra gente, tá? Enquanto isso, eu vou sugar um pouquinho aqui do Marcelo no que diz respeito a essa forma, Marcelo, de pulverizar uma cultura. Porque não adianta nada, né? Não adianta nada você ter um valor que não é percebido. Não adianta nada a gente falar aqui de bilhões em investimentos até 2030 para a transição energética, se as pessoas que estão diretamente relacionadas com os projetos não conseguem perceber isso. Se elas estão sofrendo algum tipo de impacto. Então, queria que você fizesse um fechamento com relação a essa nova mineração que se estabelece aqui. Isso é super interessante, porque no passado a gente fazia até uns comentários, fazia uma analogia, né? A gente tinha diversas áreas do Brasil onde passava grandes projetos de energia e a pessoa não tinha luz. A pessoa ali do campo, como dizia um ex-chefe meu, falava assim, agora você imagina, todo aquele gado passando e você não pode comer um bife. Entendeu? Não é uma situação triste, né? Isso no Brasil durante muito tempo aconteceu isso. Como eu falei, acho que é super importante essa questão do investimento, da capacitação, a gente trazer de volta essa capacidade da indústria de produzir, tirar um pouco da dependência externa, isso é a questão de geopolítica para nós e desenvolvimento futuro. Minas Gerais, eu gosto de citar, Minas Gerais é um estado abençoado, né? E esses dias mesmo eu estava vendo um grande cientista falando, o pessoal precisa olhar, Minas Gerais pode virar o estado não do Brasil, mas do mundo, na questão das terras raras. Tem muito tório, tem uma infinidade de minerais, é um estado abençoado, né? Mas nós precisamos realmente desenvolver um trabalho, né, de legislação, de processo, sensibilizar a turma de Brasília da riqueza, o que nós temos nas mãos aqui e não está sendo utilizado de maneira correta. Ô Marcelão, você é selva ou montanha? Oi? Selva ou montanha? Selva, né? Selva. Depois da montanha é uma boa arma, né? Brincadeira, meu caro. Justin, ficou confortável? Faz sentido?
Muito interessante você trouxe aí. Faz Quem é o sentido? escritor? Quem escreveu isso? Te conto depois que você fizer, por gentileza, essa declamação para todos os nossos ouvintes. Quero por que favor. leia em inglês? Sim. Tá Como seguro? está, como está aí? Ok. Por favor. Utilizando todo o seu... Melhor inglês. Não, e a sua capacidade cênica das telas do cinema de Hollywood. Por favor, Justin Seagal. Uau. Me gusta muito a poesia. Então você me está desafiando algo que... Yeah. Vou ser rápido aqui. Foundation. Man does not uphold the earth. It is earth who bears with man. Roots turn in cycles, unheard in their worth, for centuries, 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 in silence. Mountains cast no ballots, or rivers make no speech, yet hold an elder sense. They teach us how to rise with their steps with reverence. No tree has ever signed a treaty, and is still doing their roles with grace. Meanwhile, we legislate so and so neatly, chasing a canned tomorrow trimmed into place. Ethics should not sprout from global charts, still bound to the soil they claim to defend. To conserve is not to chain our parts. To advance, we must bow as we ascend. Let economy bend to biology's law, and not the inverse. Production is noble and always in awe, provided no prophet draws blood in his thirst. May progress grow from root, not merely roll on wheels. Bravo! Interessante! Bravo, bravo! Excelente. Ó, eu tô muito satisfeito porque eu acabei de ter um poema meu que eu escrevi em português sendo lido pelo cara mais bonito da mesa. Parabéns, Felipe. Gostei muito. Excelente. Gente, esse é o fechamento perfeito para uma conversa que fluiu de uma maneira absolutamente magnífica. Poder perceber um pouquinho do que inquietamente surge na mente de cada um de vocês é, para mim, um privilégio. E eu sempre digo que o TopoCast é um programa que edifica as relações, porque a gente tem aqui pessoas extremamente capacitadas, conversando de coração aberto, e aí há que se dizer que a gente só chama pessoas de coração bom para estar sentada a essa mesa, e que a gente possa contribuir com conhecimento para que as pessoas possam também multiplicar esta forma de olhar e fazer o melhor dentro de cada uma das suas atribuições. Então passo agora para o nosso querido Justin Seagal para fazer o fechamento, né, o encerramento da sua participação aqui, e na sequência para o nosso queridíssimo Marcelo Ricota. Por favor, Justin. Não, foi um prazer, Felipe. Fiquei muito grato pela oportunidade. Acho que o que você está fazendo é muito importante, porque temos que ser actores, não espectadores de desenvolvimento sustentável, porque temos, como você fala, conhecimento, experiência, temos que estar presente nas decisões para, como você fala, tornar com fatos as decisões, não com frases e tudo mais. Então, fiquei muito agradecido e a próxima vez, ou se você pode enviar em português seu poema para eu aprender o idioma real desse poema que você me entregou. Mas muito obrigado, um prazer. Nós que agradecemos muito. Ô Justin, nós vamos fazer o lançamento de um livretinho de poemas que foi concebido a partir das minhas vivências ao longo dos últimos 25 anos. Pô, eu sou biólogo de formação e estudei direito. E os cabelos não ficaram brancos à toa, o Marcelo sabe disso muito bem, porque a gente está resolvendo problema há muito tempo com relação ao correto entendimento da forma de transformar o ambiente, ou seja, como fazer isso de maneira responsável. Então aqui é um conjunto de anotações que eu fui fazendo no meu caderninho de campo por muitos e muitos anos. E isso foi ficando esquecido, até que há uns 5 anos atrás, numa epifania, eu falei, eu tenho que trazer isso à tona, eu tenho que pôr isso para fora. E eu estou dedicando esse pequeno livreto ao meu filho, que se Deus quiser, vai carregar o legado. Então, vocês estão convidados, vai ser no dia 27 de novembro, mês que vem. Aqui em Belo Horizonte, vou mandar o convite depois formalmente, mas vai ser um prazer se vocês puderem comparecer, viu?
Legal. Marcelão, por gentileza, suas considerações finais. Somente agradecer, é um prazer, uma honra estar aqui, né, junto com você, amigo de longa data, tendo essa oportunidade de falar um pouco mais sobre o momento nosso no Brasil, sobre todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo, né, e dar os parabéns aí, né, como todo bom mineiro, poeta, o maior poeta do Brasil é de Minas Gerais, Carlos Drummond de Andrade, né? E será um prazer estar aqui aí no lançamento do seu livro aí de poesias. A gente vai fazer tudo para estar aqui em BH. E que a gente possa continuar essa parceria, né? Topo e Sigdo Coopers, construindo um futuro melhor para todos os que neste planeta habitam. Gente, muito obrigado. Eu escrevi aqui 3 pequenos parágrafozinhos para a gente poder fechar sobre a temática que a gente trouxe. E eu vou deixar agora isso de presente para você, nosso querido ouvinte, o fechamento desse TopoCast, que foi muito, muito, muito edificante. O futuro energético do mundo está sendo decidido agora. E cabe a nós escolhermos sermos coadjuvantes, exportando matéria-prima barata, ou protagonistas, construindo valor junto de quem enxerga longe, como os nossos convidados aqui. A transição energética passa por mineração, sim. E a mineração do futuro passa por responsabilidade. Responsabilidade socioambiental. Tecnologia indispensável e visão estratégica. É disso que nós estamos falando aqui. E é com esse fechamento que a gente espera contribuir para que todos vocês tenham a melhor atuação dentro dos negócios os quais fazem parte. No mais, agradecer a mais um programa, aos nossos convidados mais uma vez, esperando revê-lo no nosso próximo TopoCast. Lembrando sempre, TopoCast é o seu programa de desenvolvimento socioambiental para além das narrativas. Um forte abraço, até a próxima!